Oi, pessoal, bom dia! E aí, como vocês estão? Aproveitar esse tempinho para descansar um pouquinho. Aqueles que estão, me devendo algumas atividades, aproveitaram para colocar essas atividades em dia. Pois é, cada dia que passa a saudade só aumenta, né? Nossa, como eu queria estar pertinho de vocês, dando minhas aulas presenciais, podendo curtir, a nossa troca, as nossas conversas. Mas vamos continuando por aqui, né? Espero que essa semaninha de descanso que vocês tiveram tenha dado um pouco mais de ânimo, né? Tenham deixado vocês com mais entusiasmo e também desperte, maior dedicação para prosseguirmos com nossos estudos, tá bom? Eu havia deixado para vocês na última aula umas atividades de síntese, né? Essas atividades aqui. E eu peço para vocês, se não tiverem, feito a impressão dessas atividades para deixar anexado as respostas, que vocês façam e coloquem elas juntos ao caderno de vocês, tá? Para quando vocês forem estudar, ou relembrar esse conteúdo, vocês entendam, o contexto das respostas em relação às perguntas, tá bom? Vocês já estão com as atividades em mãos? A minha já tá aqui, já tá gabaritadinho aqui, então vamos lá? Vamos discutir um pouquinho sobre isso? Primeira questão. Avalie as questões a seguir que tratam as fontes de energia e sua importância. Primeira, as fontes de energia exercem papel importante nas atividades humanas. Delas se originam eletricidade e combustíveis, que são úteis para a produção e transporte de bens e mercadorias. São as fontes de energia mais utilizadas no Brasil: petróleo, hidrelétrica, carvão mineral e biocombustíveis. 3. Na evolução das fontes de obtenção de energia teve impacto. A evolução das fontes de obtenção de energia teve impacto direto no trabalho humano. A energia facilitou e agilizou as atividades produtivas. 4. No Brasil, as fontes de energia são prioritariamente as renováveis, como a energia eólica, energia solar e hidrelétrica. Estão incorretas alternativas. Então vamos lá. A primeira questão fala, que as fontes de energia elas têm uma importante função, um papel muito importante nas atividades humanas. Isso é verdadeiro, A gente sabe que hoje tudo que a gente faz está muito associado com a energia, com a produção de energia. Elas vieram para facilitar o nosso dia a dia e tornarmos, e tornar as funções mais fáceis de ser resolvidas e mais produtivas, digamos assim. Delas se originam eletricidade e combustíveis, verdade, A gente depende de eletricidade para praticamente quase tudo e a gente precisa de combustível também, Hoje, para a gente fazer a locomoção, a gente depende de veículos automotivos, E esses veículos automotivos, eles são movidos a combustíveis. Alguns em eletricidade, que também tem origem, de uma fonte de energia. Outros são movidos, a energia mesmo, tá bom? A eletricidade, perdão. Então, essa alternativa tá verdadeira. São as fontes de energia mais utilizadas no Brasil. Petróleo, sim, Hidrelétrica, sim. Carvão mineral. As fontes mais utilizadas no Brasil é a de petróleo, hidrelétrica, eólica e solar. Tá bom, pessoal? E também, se não me engano, de biomassa, ela já vem ali, muito crescente, tá? Embora ela não tenha uma grande produtividade, mas ela já vem tomando seu espaço aqui no nosso país, ok? Então, a 2 está incorreta. A 3. A evolução das fontes de obtenção de energia teve impacto direto no trabalho humano. Não digamos que o impacto, ela impulsionou, A energia facilitou e agilizou as atividades produtivas. A energia não, A gente sabe que o que facilitou foi, na verdade, a produção de calor, Então, essa questão, a gente não pode falar que a evolução
das fontes de obtenção de energia teve um impacto direto. Elas não impactaram, né? Então, essa alternativa tá incorreta, tá? Alternativa, questão 4. No Brasil, as fontes de energia são prioritariamente as renováveis, como energia eólica, energia solar e hidrelétrica. Verdadeiro, tá? Então, a alternativa correta aí, né, seria a letra B, a 2 e a 3, tá bom? Questão 2. Quais os principais problemas ambientais causados pela queima de combustíveis fósseis? Pessoal, essa questão, né, ela abre um leque para a gente fazer uma discussão, né? Acredito que se a gente estivesse pertinho, a gente ia ter uma conversa, né, muito significativa sobre esse contexto, né? Principalmente hoje, na situação que a gente está vivendo. Mas vamos lá, né? Os combustíveis fósseis, de uma forma geral, quando eles, né, geram a energia necessária para realizar determinado trabalho, eles geram um processo de combustão e essa combustão libera, né, resíduos. E esses resíduos, né, a gente classifica eles como gases, né, como gás carbônico, ácidos, né, ácido nítrico e nitroso. Dependendo do combustível, a gente pode ter produção de dióxido de enxofre, tá? E esses elementos, eles contribuem para o aquecimento global, que interfere no efeito estufa. Esses poluentes, eles agravam, né, a questão da respiração, nosso sistema respiratório, porque poluem o ar atmosférico e geram chuvas ácidas que interferem diretamente nas florestas, né, nas plantações. Essas plantações, sejam elas, né, plantações para cultivo alimentar, né, cultivo agrícola, para a gente mesmo, né, consumir, sejam para cultivo, né, de produção de insumos, digamos assim, tá? E a gente tem também, né, a questão dos combustíveis fósseis no ambiente marinho. A gente sabe, não só aqui no Brasil, né, mas para fora também, acontece muito esses vazamentos de navios petroleiros, né? E isso gera um grande impacto naquele ecossistema, né? No ecossistema daquela região. Por quê? O petróleo, ele tem um poder de fixar, né, na pele, nos tecidos, né, e atrapalhar a locomoção e deslocamentos de animais, tá? Animais podem confundir como alimento e acabam ingerindo e se intoxicando. Então, gera a morte e um desequilíbrio ambiental, tá? Então, de uma forma geral, a utilização de combustíveis fósseis, ela interfere diretamente na questão ambiental. E quando eu falo, né, sobre o que a gente está vivendo hoje, o que eu tô falando? Eu tô falando, pessoal, que a gente estando quietinho dentro de casa, a gente não tá transitando de carro por aí. A gente não tá, né, andando que seja de ônibus ou, né, no transporte público, né, Uber, táxi, enfim, né? A gente não tá consumindo além do necessário, né? A gente tá consumindo o quê? Alimentos, né? Energia, a gente precisa de energia, tá? Mas a gente não tá consumindo além do que a gente necessita, né? Então, o que tá acontecendo? As indústrias também estão produzindo menos, o comércio tá fraco, tá? E dessa forma, a gente tá tendo uma menor poluição do ar, a gente tá tendo uma menor utilização de combustíveis, uma menor liberação de gases poluentes, tá? Então, pessoal, se a gente parar para pensar, né, num aspecto positivo, essa pandemia ela tá trazendo boas consequências para o meio ambiente nessa relação, tá? Em relação à poluição gerada pelo sistema, né, pela economia, de uma forma em que a gente agloba transporte, comércio, tá? Nesses afins. E o que a gente pode levar como, não digo como uma consequência, né? Mas como um conhecimento adquirido depois disso. Que a gente não precisa de muita coisa, que a gente tem o hábito, né? A gente às vezes não precisa, né, adquirir determinados produtos, porque
porque a gente sobrevive sem eles, seria muitas vezes adquiridos por estar na moda, né? Por ser um luxo, porque o coleguinha tem, né? A gente pode ir a pé para a escola de vez em quando, ou vai de carro porque é muito cedo, volta caminhando, que além de contribuir também, né, para a emissão de gases, a gente contribui para a nossa saúde, né? A gente ativa o nosso metabolismo, a gente, né, faz um bem danado para o nosso coração, o nosso cérebro, então nem se fala, tá? Então, assim, depois, né, que se Deus quiser logo isso se normalize, né, e a gente volte para a nossa vida, digamos, né, para as normalidades, a gente vai perceber que muitas coisas a gente não tem uma necessidade extrema, tá? Que dá pra gente ficar sem. E quando eu falo dessa questão ambiental, eu gosto muito de chamar atenção pro consumo também, pessoal, tá? Consumo de roupa, consumo de materiais, tá? Consumo de coisas que a gente goste de fazer, né? Que a gente tenha um consumo consciente, né? Evitem de ficar comprando coisas para descartar, porque vai usar uma vez ou duas, né? Compre com a certeza de que você vai usar e vai usar até, né, acabar, digamos assim. Se você tem uma roupa, um sapato que você não usa mais, parou de servir, ou que você enjoou, né? Doa para uma pessoa. Além de você estar ajudando o próximo, né? Você também vai estar ajudando muito ao meio ambiente, porque você vai reduzir, né, a produção. E quando a gente fala em redução de produção, a gente fala em redução de extração de matéria-prima. E aí a gente fala então em redução nos impactos ambientais, porque também a gente vai reduzir aquilo que vai ser descartado, tá bom? Então, o caderninho não acabou? Utiliza ele, né? Nem falo, vamos utilizar pro ano que vem, mas utilize para fazer rascunhos, né? Vai estudar para uma prova, vai responder um questionário. Preciso fazer aquelas 20 questões que a Mariane deixou para mim. Preciso de um rascunho. Pega o caderninho do ano passado, utiliza ele como rascunho, né? E vamos tentar levar boas maneiras, né? Vamos tentar tirar pontos positivos de tudo isso que está acontecendo, tá? E aí eu chamo muita questão para o nosso meio ambiente. Depois, com mais tempo, eu quero marcar com vocês uma aula, né? Às vezes até uma aula online mesmo, para a gente discutir um pouquinho sobre essa questão da pandemia, né? E os aspectos positivos e negativos que a gente poderá tirar de tudo isso. Porque embora vocês achem que é só coisa ruim, tem muita coisa positiva que a gente vai aprender com tudo isso, tá? E a gente também tem que tentar entender por que isso está acontecendo. Porque às vezes isso pode ser, né, um impacto que foi gerado por nós em coisas que fizemos ou deixamos de fazer um pouquinho mais atrás, né, digamos assim, né? E quando eu falo nós, pode ser eu, pode ser minha mãe, pode ser minha avó, né? Meus avós, meus tataravós, coisas que foram passando e que hoje a gente às vezes está fazendo e que vai gerar um impacto, não para mim, não para meus filhos, mas para os netos, bisnetos e também para os de vocês, tá? Então a gente depois vai discutir um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Continuando aí. Questão 3. O aquecimento global é considerado por inúmeros cientistas como fenômeno provocado pelo homem, em função do desequilíbrio causado pelo ciclo do carbono. Considerando que esses cientistas sejam certos, é correto afirmar que mecanismos que aumentam o sequestro de carbono podem por organismos autotróficos. O que são organismos autotróficos? Aqueles que produzem o seu próprio alimento. Quem são aqueles que produzem seu próprio alimento? As plantas, né, que são capazes de absorver energia solar e converter em energia química através do processo de fotossíntese. Estudamos isso ano passado, lembram? Então fala, né, que esses animais, esses organismos, eles sequestram o carbono e reduzem a disponibilidade do monóxido dióxido. Monóxido de carbono, pessoal, é tóxico, tá? As plantas, elas sequestram CO2, tá? Esse doisinho refere-se ao dióxido, tá?
Então, essa questão, ela está errada. A liberação do gás carbônico na atmosfera em decorrência das atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, é feita a uma velocidade muito maior do que a sua assimilação pela fotossíntese. Verdadeiro. A gente hoje libera muito mais poluentes atmosféricos pela queima de combustão do que as plantas têm capacidade de retirar, de sequestrar esse carbono para fazer fotossíntese. Por quê? Porque além da gente ter, uma produção maior de CO2 e as plantas não conseguirem fazer essa retirada, a gente, ser humano, ainda gosta de podá-las, né? A gente ainda desmata, né? A gente ainda tira muitas árvores para produzir, como fonte de matéria-prima para produzir outros insumos, tá? Então, é isso que eu chamo a atenção de vocês, tá? Quando a gente fala em combustíveis fósseis, a gente fala em toda uma rede, em todo um aglomerado de situações, tá? Não é só colocar gasolina no carro e sair andando, né? A gente tem que pensar no impacto que isso gera, tá? Tanto com o descarte quanto com a produção, tá bom? Então, a alternativa correta, letra B. A letra C não seria porque fala, que o aumento da concentração de gases, ele está sendo provocado principalmente pela redução do processo de fotossíntese, mas não é, tá? As plantas, elas realizam a mesma taxa fotossintética. Nós que estamos diminuindo a disponibilidade dessas plantas para fazerem essa fotossíntese e também estamos aumentando a liberação de CO2, tá bom? A letra D fala que a queimada de florestas são a principal causa de aquecimento global. As plantas liberam sim CO2 quando são queimadas, por causa do processo de combustão, mas a maior liberação de CO2 na atmosfera é comprovada cientificamente que é pela queima de combustíveis fósseis, ou seja, transporte e industrialização, tá? E nós também, seres humanos, liberamos CO2. Tá? Quando a gente expira, a gente libera CO2, tá? E a letra E fala que os países pobres, eles contribuem muito mais para o aquecimento global do que os países ricos. Não, tá? Isso não é uma coisa confirmada, não é certo de que porque um país é pobre ou aquele outro é rico, ele vai contribuir mais ou menos. Não, até porque países ricos, normalmente, eles têm um processo de industrialização maior, tá? Então, isso pode ser até considerado com que eles, às vezes, têm uma maior emissão, tá bem? E eles têm também uma menor disponibilidade de vegetação, tá? A gente vê que muitos desses países que têm, eles são considerados países desenvolvidos, países ricos, às vezes a área vegetal deles é muito menor. Então, a capacidade de ter uma maior concentração de CO2 atmosférico é muito maior, tá bom? 4. Identifique cada um dos seguintes sistemas como aberto, fechado ou isolado. Justifique sua resposta. Café em uma garrafa térmica. É um sistema isolado. A gente não tem troca nem de calor e nem de matéria com meio externo, tá? Gasolina queimando em um motor de automóvel. Aberto. A gente vai ter troca de calor e de matéria com meio externo. Uma planta viva, mesma coisa, aberto, tá? Ela vai absorver, água, vai absorver CO2 e vai liberar oxigênio, vai liberar também água para a atmosfera, tá bom? E a letra D, mercúrio em um termômetro, é um sistema fechado, A gente só tem troca de calor, tá? Ele só vai conseguir absorver o calor justamente para medir a temperatura daquele ambiente, ou daquele corpo, ou daquele objeto, tá bom? Então, ficou isolado, aberto, aberto e fechado. 5. Explique o que é calor. Calor pessoal, Calor pessoal, ela nada mais é do que a transferência de energia térmica, tá? Entre dois corpos, tá? Esses corpos, normalmente, eles têm
Quando eu falo corpos, são materiais, tá? Esses corpos, eles vão apresentar temperaturas diferentes e eles vão trocar, né, energia justamente para tentar atingir um equilíbrio, tá bom? Sensação térmica. A sensação térmica é a percepção de temperatura que a gente tem em determinado ambiente, tá? Muitas vezes não equivale à temperatura real, mas sim aquela sensação que a gente vai ter, tá bom? E a temperatura nada mais é do que a medida da quantidade de calor existente em um corpo, objeto ou meio, tá bom? Então, uma coisa complementa a outra, ok? Eu deixei para vocês esses conceitos já no caderninho, né? Acho que, não, se não me engano, nas últimas aulas presenciais que a gente teve, uma das últimas, tinha esses conceitos e tem na apostila também, tá? Mas eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida vocês podem me chamar para poder a gente esclarecer, tá bom? A número 6, pessoal, talvez vocês tenham tido um pouquinho de dificuldade em fazer, né? Porque falava de newtons, de força, e a gente não chegou a estudar sobre isso, tá? Eu não entrei nessa questão. Mas como esse simulado eu fiz de acordo, né, com a plataforma do Apogeu, eu coloquei justamente para tentar ver a percepção de vocês em relação ao que a gente estudou, né, sobre polias, roldanas, né, facilitação do trabalho, por que a gente tem, né, esses objetos associados no nosso dia a dia para nos ajudar, tá? Então, a gente tem ilustração aqui, ó, de um objeto, tá? Esse objeto, ele está sendo suspenso e está passando por uma polia, tá? E a gente tem uma força aplicada por um homem. Se a gente tem esse objeto sendo pegado diretamente, suponhamos que ele tem uma massa de 50 quilos, tá? E a força que eu vou exercer nela seja de 50 newtons. Newtons, pessoal, é a medida de força, tá? Não quer dizer que o mesmo quilo corresponde a, né, aquela quantidade de quilo corresponde à força que eu vou utilizar. Não, tá? Mas eu estou suponhando, tá? Se a gente tem, né, um objeto com uma massa X e eu utilizo, vamos supor, 100 newtons de força para retirar esse objeto do chão, quando eu passo esse objeto por uma polia, né, por uma polia móvel para poder me ajudar a retirar esse objeto, a polia ela reduz pela metade a minha força, tá? Ela reduz pela metade a resistência que eu vou precisar exercer para movimentar aquele objeto, tá? Então, se eu precisava de 100 newtons para erguer uma massa, né, X do chão, quando passa pela polia, eu vou precisar exercer 50, justamente porque ela reduz a metade. Então, o textinho fala aí, né, que a gente tinha uma força aplicada de 30 newtons, a qual, né, ela foi passada por uma polia móvel e eu queria saber qual era a intensidade da força resistente, né? A força resistente é a força aplicada, tá bom? É o que eu falei para vocês, então. Se reduz pela metade, seria 15 newtons. Não se preocupem, tá? Vocês vão estudar mais adiante, né? Esses cálculos de força, de trabalho, tá? A gente vai adentrar nisso um pouco mais adiante, tá bom? Se vocês continuarem com dúvida, vocês me chamem aqui pra gente conversar um pouquinho, mas é o que eu estou falando, tá? A gente vai aprofundar um pouco mais isso, acredito que nos próximos capítulos, tá bom? Questão 7. Selecione a alternativa que apresente as definições corretas. O calor do Sol chega até nós por radiação, tá? Uma moeda bem polida fica quente do que uma moeda revestida de tinta preta. Tudo que tem uma coloração preta tem uma maior capacidade de absorver calor, tá? Então, se a moeda ela tá bem polida, ela vai ficar menos quente, tá bom? Numa barra metálica aquecida numa extremidade, a propagação do calor se dá por outra extremidade por condução, tá? Coloca um objeto no calor, né? Uma colher, por exemplo, sobre a chama. Essa colher vai começar a aquecer a ponta e esse calor vai vir se conduzindo até o final desse objeto,
tá? Então, essa barra metálica, ela vai propagar calor através, né, por condução. Então, a alternativa correta é a letra C. Radiação menos e condução. A questão 8. Um recipiente cilíndrico de vidro tem a área da base relativamente pequena se comparada à sua altura. Ele contém água em temperatura ambiente, até quase a sua borda, e é colocado sobre a chama de um fogão. À medida que a água ferve, ela chega próxima à borda. Como ilustra a figura? Explique qual é a força de propagação observada e aponte evidências que justifiquem sua resposta. Se a gente tem a água sendo aquecida na parte inferior, né, desse recipiente, desse cilindro, a água ela vai aquecendo e vai passando de molécula por molécula essa temperatura, né? E essa propagação de calor, pessoal, ela se chama convecção, tá? Então, por meio desses fluidos, a gente vai tendo a passagem, a transmissão de temperatura, de modo que todos os corpos atingem um equilíbrio térmico, tá bem? Então, nessa questão aí, vocês vão colocar que é a convecção, justamente porque a propagação de calor, ela ocorre por meio da água, tá? Por meio de fluidos. A questão 9, pessoal, ela fala um pouquinho sobre energias limpas, energias renováveis, né? Como a energia eólica, a hidrelétrica, né? A mareomotriz. Fala que no Brasil, né, a gente tem, né, a produção dessa energia em uma escala muito crescente e que essas energias, elas trazem inúmeros benefícios, né, inúmeras vantagens para o ambiente. Só que também elas trazem algumas desvantagens e eles pedem para que nós identifiquemos quais são as desvantagens citadas, né, por essas fontes de energia em relação às tradicionais. Quando a gente fala de energia renovável, a gente tem que pensar, né, que ela demora, né, um certo tempo para poder né? Elas têm uma capacidade de renovação muito rápida, tá? Só que para a gente normalmente produzir energia através dessas fontes, né, elas têm um gasto de produção e de instalação muito alto, o que inviabiliza, né, para que as pessoas adquirem esse meio de produção de energia. E outra coisa, a quantidade de energia produzida normalmente é muito inferior àquelas produzidas por combustíveis fósseis, tá? Como assim? A biomassa, por exemplo, né? Eu vou produzir energia através de lixo doméstico. Para eu conseguir fazer essa produção, eu vou precisar investir muito, né, numa forma de produção. E a quantidade de energia que vai ser produzida vai ser muito menor do que se eu pegar a mesma proporção de petróleo e produzir a energia através do petróleo, tá? Então, as maiores desvantagens em relação a essas fontes de energia são essas: alto custo de produção, tá? E de instalação e uma baixa eficácia em relação à produtividade energética, tá bem? A questão 10. O Brasil apresenta uma das matrizes energéticas mais renováveis do mundo industrializado. Aproximadamente 43% da produção de energia no país é proveniente de fontes de energias renováveis, sendo as hidrelétricas as principais fornecedoras de energia elétrica. Como uma hidrelétrica armazena energia inicialmente e qual a sua relação com fatores climáticos? A energia, pessoal, as hidrelétricas, elas têm a capacidade de armazenar energia nas represas através do potencial gravitacional, tá? E o que seria o potencial gravitacional? Quanto maior for o nível de água, né, maior for a posição particular desse nível, né, da água em si, digamos assim, maior vai ser o trabalho produzido por ela e maior vai ser a quantidade de energia,
Traduzindo, quanto maior o nível da represa, maior a quantidade de energia produzida, tá? Então, quando a gente tem alguns regimes de chuva, né, que é muitas vezes ocasionado por fatores climáticos, quanto maior for a nossa eliminação de CO2, maior o aquecimento global, maior o regime de chuvas, né? Menos quantidade de chuvas nós vamos ter, menor o índice de precipitação. Então, o nível dessas represas abaixa. Abaixando o nível das represas, a gente tem uma menor produção energética, tá? Então, é extremamente importante a gente saber que as usinas hidrelétricas, elas têm grande interferência com fatores climáticos, tá bem? Questão 11. É aquela imagem que eu mostrei para vocês, o triângulo do fogo, né? Onde a gente vai ter aí um comburente, um combustível e, né, o calor. E aí pede pra gente marcar a alternativa que traz os 3 fatores essenciais para a ocorrência da reação. Foi o que eu acabei de falar para vocês, né? A gente precisa de um comburente, a gente precisa de um combustível e a gente precisa do calor. Na verdade, não é que a gente precisa, né? A reação do comburente com o combustível gera o calor, né? No caso, o comburente seria o oxigênio, né? O combustível, quando a gente coloca uma vela, a gente tem como combustível a parafina e o resultado a gente tem a chama que vai liberar então o calor. A alternativa correta, letra C. Finalizamos então, pessoal, esses exercícios de revisão, tá? Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho melhor esses últimos capítulos que nós estudamos sobre produção de energia, sobre calor, sobre temperatura, sobre formas de condução de calor, tá? E se tiver ficado alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo pra gente estar esclarecendo, tá bom? Acredito que nas próximas aulas a gente já vai ter, né, novos métodos e eu conto com a participação de todos. Acho que vai ser muito gostoso para nós também, né, estarmos um pouco mais próximos e termos um contato um pouco maior. E é isso, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Fiquem com Deus, beijos e até a nossa próxima aula, meninos.